Então agora a CPI, ou a CPMI do Banco Master vai sair, né? Por quê? Porque o candidato da direita, Flávio Bolsonaro, tem um telefonema dele aí com o Vorcaro, esse telefonema está muito suspeito, ele pedindo dinheiro para fazer filme. Bem, eu acho que nós temos que fazer uma matéria muito aprofundada sobre isso. E eu vou começar com uma coletiva do PT, né? O pessoal, o partido do governo, que cresceu em cima, né? Ó, que filézão, hein? Pelo menos vai dar publicidade para o filme do Bolsonaro. Mas vamos ver o que tem de consistente nisso e depois nós vamos fazer uma avaliação. Eu e os membros da CCI vamos avaliar isso aí tudo direitinho. Eu acho que nada pode ficar escondido debaixo do pano, eu acho que tudo tem que ser bem transparente, né? Se o Flávio tem que dar explicação, que ele explique. Se não tiver explicação, não explica. Se tiver tudo errado, que assuma. Entendeu? Mas se tiver tudo certo e que sustente, eu sou dessa opinião, entendeu? Não vou passar pano para ninguém. Vamos ver o que o PT está querendo fazer. Jandira. Ontem eles perderam o marqueteiro, eu acho que hoje eles perderam o candidato. Aqui, viu? O áudio estava. Ele não sabia que o áudio estava ligado. Ele acabou de falar. Ontem eles perderam o marqueteiro, hoje o- eles vão perder o candidato, né? Porque é assim, eles são sempre os adversários. Agora, o marqueteiro eu não sei, porque esse assunto aí vai promover o filme do Bolsonaro pra caramba. Então, esquece essa questão de perder o marqueteiro. Isso pode virar um grande marketing para o filme do Bolsonaro. Mas, enfim, vamos continuar acompanhando, que o assunto merece um estudo e ser levado a sério. Vamos lá. Vamos ver o que o PT está arrumando. Ligado. Vamos lá. Eu quero agradecer aqui a presença da imprensa, como muitos jornalistas nos chamaram, junto com a Jandira, com a federação, está aqui nossos amigos do PSOL, também o Tarcísio, nossa liderança do PSOL. Vamos fazer uma conversa bem rápida e objetiva, sintetizando as posições nossas, que inclusive concluíram posições em assinaturas de CPI, CPMI, e a gente socializa aqui o nosso posicionamento. Nossa federação, como as demais federações aqui coordenadas pelo Tarcísio, a gente tem claro que é extremamente grave as denúncias que o Intercept fez à família Bolsonaro, a Flávio Bolsonaro, os áudios gravados que mostram uma relação não só política, mas também afetiva e também financeira. E por isso que essa construção, essa denúncia feita pelo Intercept, que toda a imprensa tem acompanhado, nós vamos fazer uma síntese bem rápida e quais são nossos encaminhamentos aqui. Se desde dezembro de 2024 começa essa relação com o Banco Master, através de Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, com conversas pessoais, reuniões presenciais, reuniões ou virtuais ou por telefone, ao longo de 25 vai se consolidando essa construção e essa parceria, e depois começam os pagamentos que vão se dando aí num acordo de 24 milhões de dólares, uma parte em 14 vezes, né, 2 vezes 2 milhões de dólares, o restante 1.666.000 dólares em parcelas, né, 14 parcelas. E quando tem o diálogo entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, nós não estamos falando de qualquer pessoa, é Flávio Bolsonaro com o dono do Banco Master se queixando de que parte das parcelas tinham sido paga e a outra parte não paga. Estava se cobrando o restante. Portanto, 10,6 milhões de dólares, no valor da época 61 milhões de reais, já estavam pagos. Estas prestações foram pagas. Por isso, o primeiro encaminhamento aqui que nós queremos saber, pedindo informação para a Receita Federal, esse recurso encaminhado lá nos Estados Unidos para o fundo que tem relação com o advogado de Eduardo Bolsonaro, passou pela Receita,
cobrança tributária, foi declarado, é ilegal, tem relação com a Receita Federal ou não? Primeiro encaminhamento nosso aqui de todas essas forças políticas aqui. Pedido à Receita Federal sobre essa movimentação financeira, se teve legalidade ou não, e por isso que são várias as perguntas sobre esse primeiro encaminhamento. O segundo encaminhamento, que é essa relação próxima de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, numa relação de busca de recurso financeiro para um filme. Não é para qualquer coisa, é para o pai do Flávio Bolsonaro financiar 134 milhões de reais. E quando eles se queixam, porque poderia... Essa plataforma de ferramentas de inteligência artificial custa uma mixaria e faz tudo o que você precisa. Romper o contrato e perder a possibilidade da continuidade da realização de um filme. Ninguém doa recurso de valor de 134 milhões se não tiver relação pessoal, política, até afetiva. Por isso que eu acho que a fala é maior do que a nossa toda junta aqui. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraço. Portanto, essa frase é extremamente reveladora da relação construída entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Por isso, quando nós aqui denunciamos a rejeição de Messias, a votação da dosimetria em 2 dias, esse grande acordo, o que estava em jogo não era derrotar o presidente Lula ou derrotar a democracia somente. Estava em jogo a não leitura da CPMI, que o Davi Alcolumbre deveria fazer antes da derrubada do veto. E não o fez. E a extrema-direita não fez discurso na tribuna solicitando a leitura da CPMI. Fomos nós que solicitamos a leitura. Por isso, segundo encaminhamento nosso aqui é que Davi Alcolumbre leia imediatamente o requerimento da instalação da CPMI proposta pela Fernanda Melchiona e Luiz Helena, que nós assinamos, que nós buscamos as assinaturas na quinta-feira, quando a gente percebeu o grande acordão que estava se consumando na derrubada do veto. Terceiro encaminhamento. Tem uma pergunta que a gente ainda não tem resposta. Quem pagou a mansão em Brasília de Flávio Bolsonaro? Por isso que nós vamos exigir que o Hugo Mota instale a CPI do Banco Master na relação com o BRB. Se o ex-presidente do BRB recebeu 6 apartamentos de luxo, que totalizam, atualizando o valor, 146 milhões, como foi feita a operação financeira, quem pagou o financiamento do Flávio Bolsonaro em tão pouco tempo, se o Tarcísio, a Jandira, o Helder e o Chico e eu, junto com o Flávio Bolsonaro, recebemos o mesmo salário. E nenhum de nós aqui teria condições de comprar uma mansão de 6 milhões de reais. Por isso, nós queremos também que na Câmara se investigue esta relação próxima. E último encaminhamento, que vocês têm todas as informações, que nós já estamos fazendo aqui o encaminhamento para a Polícia Federal, que a gente chama notícia de fato. Uma notícia de fato, já estamos concluindo, já estou assinando depois dessa entrevista aqui, notícia de fato, para que a gente solicite a instauração de inquérito junto à Polícia Federal para tomar várias providências. Quebra de sigilo bancário e telefônico de Flávio Bolsonaro. Primeiro, se busca e apreensão de documentos lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nas instituições que se envolveram nesse financiamento do filme. No fundo, lá nos Estados Unidos, no Texas, nos vários espaços, nessas instituições, no Banco Master e também nas contas dessas pessoas que vão colocar, que construíram essa relação, que tem várias empresas, vários nomes aqui desde 2024. A gente vai vendo o roteiro, vai vendo tudo isso, quem se envolveu, portanto, a Polícia Federal. Bem, agora vamos falar sobre essa questão aí do PT. Depois eu vou entrar na questão do Flávio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Flávio Bolsonaro é candidato a presidente, está aí liderando as pesquisas. E
é sabido que nós vivemos num regime, né, que é quase considerado, ou é considerado uma ditadura do PT. É um governo de ditadura, né, que quer impor goela abaixo, né, um regime aqui para o brasileiro. A outra coisa é o seguinte: o Flávio não pode fazer filme do pai dele, não? Essa é uma questão que eu quero saber do PT. Só a esquerda que pode ter filme? Contando a história do Lula? Por exemplo, o filme do Lula. Porque uma coisa é uma coisa. A gente tem que saber separar, entendeu? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos ver o negócio primeiro. A questão se isso, se fazer filme é crime. Entendeu? O filme sobre a vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chama-se Lula, o Filho do Brasil. O longa-metragem foi lançado nos cinemas em janeiro de 2010, tendo sido gravado e produzido ao longo do ano de 2009. O orçamento da produção e os detalhes de seu financiamento privado estruturam-se da seguinte forma: o filme custou, na época, em 2009, aproximadamente 12 milhões a 16 milhões de reais. Valores da época. Hoje ficava em torno de, eu fiz umas contas aqui, 42 milhões de reais. Vai vendo. O Lula pode ter filme? O Bolsonaro não pode? É crime ter filme do Bolsonaro? Essa é uma questão. Aí depois nós vamos ver a outra parte. Agora, de onde veio o dinheiro do filme do Lula? A produção se promoveu por não utilizar verbas públicas diretas, subsídios ou renúncia fiscal via Lei Rouanet. Toda a verba foi arrecadada junto à iniciativa privada, capitaneada pelos produtores Luiz Carlos Barreto e Paula Barreto. Grande parte do dinheiro veio de gigantes da construção civil, que possuíam contratos bilionários com o governo federal. As principais cotas de patrocínios, que variaram entre 500 mil a 1 milhão, foram pagas pelas empresas Odebrecht, OAS e Camargo Correia. Cerca de 18 empresas privadas participaram do pool de apoiadores, incluindo marcas de consumo, montadoras e grupos empresariais nacionais. Anos após o lançamento, investigações da Operação Lava Jato e delações premiadas, como a do ex-ministro Antônio Palocci, que é do PT, e do empresário Marcelo Odebrecht, apontaram que repasses de empreiteiras para o filme teriam sido abatidos de conta de propina ou solicitados como favorecimento político. Os produtores do filme sempre negaram qualquer irregularidade na captação. Bem, aí, entendeu? É outra história. O filme do Lula é outra história. Agora, o Bolsonaro não pode ter filme? Outra coisa, aquele filme que eu nem tive paciência para ver, porque eu achei que ficou muito cansativo, comecei a ver também desistir, né? Que é aquele filme Ainda Estou Aqui, né? O filme Ainda Estou Aqui, também, eles não falam, eles escondem o quanto que gastou, entendeu? É uma coisa secreta, tem dinheiro de fora, tem dinheiro daqui, entendeu? Mas fontes do setor cinematográfico, ouvidas pela Isto É Dinheiro, estimam que a produção de Ainda Estou Aqui custou entre 40 e 50 milhões de reais. Quer dizer, para fazer filme, que era para criar né, um paralelo com relação à direita do Brasil, a questão, né, ainda estamos aqui com relação aos 64, como se tivesse a ver com, né, o governo atual, 550 milhões de reais. Isso pode, aí tem os custos também de promoção, né, tem para colocar lá o Oscar, aí aquela cobertura toda que a mídia dá, aí pode, né? Aí pode, para falar bem do governo, para falar bem da esquerda, aí pode. Agora, fazer um filme sobre um líder de direita, isso aí é crime? Não, aí não.
Tá certo? Outra coisa, presta bem atenção. O governo federal aportou mais de 5,7 bilhões de reais, 7 bilhões de reais no setor audiovisual brasileiro entre os anos de 2023 e 2025. Essa soma engloba tanto os repasses diretos do Fundo Setorial do Audiovisual, quanto aos incentivos fiscais captados via leis de incentivo à cultura. A destinação de recursos públicos para o setor alcançou patamar recordes ao longo do mandato atual. No ano de 2023, o total de investimentos viabilizados por políticas públicas atingiu 1,98 bilhões de reais. Tudo para bancar essas produção mequetrefe aí da esquerda. A gente sabe disso, entendeu? Ano de 2024, o presidente anunciou uma injeção de 1,6 bilhões focada na produção de filmes e séries nacionais, além de coproduções internacionais. Tudo porque fala de coisas de interesse da esquerda. No ano de 2025, o setor registrou um recorde histórico de 1,41 bilhões executados. A cifra representou um aumento de 29% em comparação com o ano anterior. O Ministério da Cultura aprovou o orçamento anual do FSA, do Fundo Audiovisual, projetando mais de 1,4 bilhões em frente de investimentos diretos e linhas de crédito para infraestrutura técnica na área audiovisual. Quais os estados que receberam mais recursos? Explicaram o financiamento, lista de crédito BNDES, tá? Tá bom. Tudo isso para produzir filme de interesse da esquerda, vendendo essa cultura woke que eles falam e tal. Agora, o filho do Bolsonaro vai correr atrás de patrocinador, na iniciativa privada, para fazer um filme da história do pai dele. E isso virar crime? Não pode ter cultura de direita no Brasil? Isso aqui é uma ditadura cultural? É isso que a gente tem que saber, entendeu? Agora vamos ver o que o Flávio, o que tem no áudio do Flávio, né, com o Vorcaro. Cadê o meu negócio? Tá aqui. Vamos ver. Ficando esse diálogo com Daniel Vorcaro que você vai ouvir agora. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. O senador Flávio Bolsonaro divulgou uma nota que diz o seguinte, abre aspas. Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. 0 de dinheiro público, 0 de lei Rouanet. Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, quando o governo Bolsonaro já havia acabado e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro.
O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Não ofereci vantagens em troca. Não promovi encontros privados fora da agenda. Não intermediei negócios com o governo. Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem. Isso é muito diferente das relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Vorcaro. Fecha aspas, a nota completa, publicada agora há pouco pelo senador Flávio Bolsonaro. Bem, tá aí a explicação do Flávio, entendeu? Se tem jeito de explicar, tem jeito de entender. Agora, o Alexandre de Moraes não explicou direito como é que aquele contrato dele, entendeu? E para que finalidade? Aquele contrato de 130 milhões. Aí a coisa do particular também do Tayaya lá, que ele se explique, entendeu? O Gilmar Mendes com aqueles encontros regados a vinho lá, bancado pelo Banco Master, para fazer aquela fartura lá com né, os togados brasileiros, que ele se explique. O Flávio Bolsonaro que se explique. E está se explicando. Eu, na verdade, até agora, o que eu estou entendendo disso? Que o Vorcaro está dando um calote nele. O Vorcaro se comprometeu a patrocinar, porque, olha bem, quando eu tenho um esquema aqui, né, que, por exemplo, eu tenho YouTube. Eu não tenho cartão de crédito internacional, então eu não consigo receber, né, o que o YouTube paga para mim em dólar. Não consigo fazer isso. Eu sou pobre. Aqui é a CCI, meu filho. A CCI aqui escreve no quadro com giz. A gente aqui vende a janta para pagar o almoço no dia seguinte. A gente é pobre. Então, desde já agradecendo o Pix de vocês aí. Porque aqui é assim, meu amigo. Aqui não tem banco, não. Mas acontece que eu tive que pegar uma empresa que faz esses câmbios, né? Que recebe o dinheiro lá nos Estados Unidos e depois repõe na nossa conta. E aí eu peguei uma empresa que chama Blue, sei lá o quê, esqueci, nem sei o nome dela. É uma empresa séria, muito bem, né? Assim, me tratou bem no começo, tá. Só que eu estava recebendo, ela estava com a conta, ela fazia essa transação de câmbio através do Banco Master. Quando o Banco Master entrou em liquidação, aquela coisa toda, eu tinha uns dólares para receber lá, ficou agarrado. Porque entendeu? Eles me avisaram, ó, nós vamos mudar de conta, porque o Banco Master está complicado e tal. Aí, até eles mudar de conta, quando eu fui mudar minha conta, já tinha depositado na conta do Banco Master. E eu nem sei se eu recebi esse dinheiro, entendeu? Porque o que chega para mim, às vezes é uma coisa, às vezes não é. E aí eu estou sem saber. Quer dizer, eu era cliente do Banco Master sem saber que eu era cliente do Banco Master, porque eu tinha uma empresa que fazia o câmbio do dólar, né, do YouTube, né, do AdSense para a minha conta aqui da TV Del Rey. Então, eu fui pego de surpresa também. Mas que negócio é esse, o Banco Master? Então, muita gente dançou nesse negócio. Gente boa e gente ruim. Entendeu? Agora, a gente boa, o pessoal gente boa que dançou foi vítima do pessoal gente ruim, que estava usando isso de má fé. Entendeu? E essa turma é que tem que entrar no rolo da CPI do Banco Master. Agora, pelo que eu entendi, as ligações, os papos do Flávio com o Vorcaro, falou, pô, cara, pô, você me desculpa, cara, você me deu liberdade para cobrar, pô, eu tô aqui, ó, tô muito atrasado e tal. Eu acho que o Vorcaro não estava interessado nesse filme, não. O lance do Vorcaro era outro, meu amigo. Se bobear, ele tava, e queria dar um calote, não sei mesmo, para você ficar sem chão, ele ia te empurrar com a barriga. Você achando que é o Banco Master, porque na hora que sair o filme, né, vai lá, né, crédito, patrocinadores, Master, patrocinadores sênior, colaboradores. Aí vem os créditos, todo mundo que patrocina lá, né? E aí, cara, o Vorcaro tava fintando o Flávio. Eu acho que o Vorcaro tava dando um calote no Flávio. Coitado do Flávio. Ô, Flávio, se você quiser fazer um filme pro Bolsonaro da próxima vez, rapaz, ou um filme aí que você acha que é bom, procura aqui a TV Del Rey, do Estúdio JPV. Aqui a gente faz filme quase 0800.
Eu já fiz aqui filme amador aqui, pessoal do São João del Rei aqui, ó. A gente tem edição, a gente tem tudo direitinho. Elenco amador, elenco que nunca nem fez curso de teatro, nem nada. A gente faz filme com essa turma aqui, ó. A gente apoia isso tudo aqui no 0800. E a turma adora, entendeu? Então, rapaz, cai na real. Essa esquerda nossa, essa direita nossa precisa aprender muito com a TV Del Rey, viu? Mas aí, ó, é o que eu quero dizer para vocês, entendeu? É um filme, é uma produção, é cultura, entendeu? Tanto as culturas, esse filme aí, Ainda Estamos Aqui, né? Aquele, né? Como é que é? O detetive, sei lá como é que chama, né? Detetive, o espião, sei lá como é que é, né? O cara que fizeram o filme aí com... O filme cansativo, cara. Comecei a ver, não conseguia acabar, né? Acontecia na época de tanto lá, com aquele Moura lá, né? E aí tentaram concorrer ao Oscar também, não ganhou nada. Porque o filme difícil de assistir, não conseguia acabar de ver o filme. Mas enfim, é cultura. Eu não nego que tem que ser feito, não. Tem que ser feito. Cultura para todo mundo. Quem gosta de cultura de esquerda, que produz a cultura de direita. Quem gosta de cultura de direita, que produz cultura de direita. Todo mundo tem direito à sua cultura. Agora, o que não pode é criminalizar a cultura porque é Bolsonaro. Ah, Bolsonaro não pode fazer filme. Filme do Bolsonaro é crime. Aí nós estamos reforçando a ideia de uma ditadura, entendeu? Pesada, cultural. Então isso pode reverter até a favor do Bolsonaro. Além de promover o filme do Flávio, o filme do Bolsonaro, né? Vai colocar o Flávio numa situação muito mais vantajosa nesse canto. Porque aí eu vou comprar essa briga. Entendeu? Se é crime fazer filme de direita, eu vou comprar essa briga. Porque isso aí também é um absurdo. Entendeu? Já não basta esse inquérito das fake news aí para tirar os canais de direita do ar, para não poder defender a sua opinião. Porque aquilo que eu falei, cara, Bolsonaro achava que o Brasil ia virar uma Venezuela. O Brasil tinha que ficar esperto, porque a Venezuela é que estava virando o Brasil. O Trump é que socorreu aquilo lá. Entendeu? Então fica aí essa dica. Não amolece para essa turma. Entendeu? Levanta a cabeça, faz igual a Michele lá. Ó. Vai lá no meio da muvuca lá, daquela turma do TSE, põe a mão no peito, canta o hino nacional com paixão, com vigor. Não esqueça de defender as suas raízes, os seus princípios, os seus valores. E o seu direito a ter cultura. Tá certo? Que o PT vem para cima da direita e não dizer que ela não pode fazer filme. Aí você comprou briga comigo. Tá bom? Então tá bom. Fique com Deus, meus amigos. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, meus amigos. E Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Queria até botar a vinhetinha minha aqui, rapaz. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Vamos terminar com essa vinhetinha? Vamos lá, hein? Um abraço. Já agradecendo os piques de vocês. É o patrocínio da cultura brasileira aqui, tá? Quando vocês mandam piques pra gente aí, vocês estão patrocinando essa opinião, essa voz. Se você identifica com ela, aposte nela. Fique com Deus. Minha visão, yeah! Eu vejo a vida um filme de ação. Tu vê a mesma cena, outra versão. A nossa verdade encontra a TV Del Rey, o canal da liberdade sem caô, eu sei. Com João Paulo Guimarães.